Queridos irmãos, eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias na primeira carta de João, no capítulo 2, a partir do verso 15 até o verso 17. Nós vamos ler esse texto, eu estarei lendo na NVI, para que você possa me acompanhar neste momento. Diz assim a palavra do Senhor: não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos pela Tua palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco, ministre em nossa vida, ó Deus, e que essa palavra caia no nosso coração e provoque, ó Deus, as transformações necessárias que o Senhor requer de cada um de nós, para que tenhamos uma vida santa e que agrada ao Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Quando você lê o texto da palavra de Deus que está registrada em 1 João, você começa a observar que do verso 12 ao verso 14, João começa a lembrar aos seus leitores sobre algumas certezas que o cristão deve ter. E uma delas, e algumas delas, é que ele é perdoado, ele é acolhido por Deus, ele está habilitado para pregar o evangelho e ele está claramente vitorioso sobre Satanás. Isso significa que o cristão deve abandonar qualquer atitude de amor com este mundo. Por isso, o texto que nós vamos ler, João está falando para nós: não ame o mundo nem as coisas que há no mundo. O que João está nos orientando aqui na sua carta é que a expressão mundo aqui significa uma humanidade corrompida, perdida, que se encontra em rebeldia contra Deus e que precisa, então, passar por um processo de transformação através da conversão dos seus corações. Mas algo interessante nesse texto, nessa carta, é que João vai dizer para nós que o mundo não conhece a Deus. O mundo odeia os que são de Deus. E o mundo é dominado pelo diabo, o maior inimigo de Deus. Então não há motivos nenhum para que nós, crente, para que você que é crente, você que busque a Deus, você possa ter alguma parte com as coisas deste mundo ou estar preso com as coisas deste mundo. Ele vai nos dar algumas orientações e vai nos justificar isso porque os falsos profetas procedem do mundo. O mundo ouve esses falsos profetas. E sendo assim, no verso 16 e no verso 17, João justifica os motivos pelos quais cada cristão deve abandonar este mundo e romper com qualquer relação de amor com este mundo. Vejamos então, o cristão não pode amar o mundo, primeiramente por quê? Porque quem ama o mundo não ama o Pai. E é exatamente isso que ele vai dizer na parte B do verso 15. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor do Pai aqui deve ser entendido como o amor que Deus nos dá para que nós possamos amá-lo. E se nós não permitirmos que Deus coloque a tua graça, o teu amor na nossa vida, nós não somos capazes de amar a Deus. Se não somos capazes de amar a Deus, ou se não queremos amar a Deus, cabalmente o nosso coração está entregue a este mundo. E aqui algo interessante é que Tiago vai dizer para nós, no capítulo 4, no verso 4 da sua carta, quando ele diz: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus?
Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. É interessante Tiago apontar dizendo que aquele que diz ser do Senhor, aquele que diz ser servo de Deus, aquele que diz ser discípulo de Jesus, uma vez que ele ama as coisas deste mundo, que ele dá prioridade para as coisas deste mundo, que ele permite que esse conceito mundano, satânico, toma conta do seu coração, ele é comparado a um adúltero. Adúltero é aquele que tem intimidade com uma pessoa, que diz amar uma pessoa, tem um compromisso com uma pessoa, ele ama uma pessoa, mas quando ele está sozinho ou está longe dessa pessoa, ele se atrai por outra pessoa. E ali vai se relacionar intimamente, corporalmente com aquela pessoa, traindo então aquele a quem ele jurou amor eterno. E é exatamente isso que Tiago está dizendo para aquele que diz amar a Deus, mas tem amizade com as coisas deste mundo. Nós estamos traindo a Deus. Somos adúlteros porque quando nós nos dispomos a ouvir a voz do inimigo, quando nós nos dispomos a ceder às tentações deste mundo, nós estamos traindo a Deus. Estamos então sendo aqui adúlteros. E Tiago está dizendo para nós que nós precisamos abandonar o amor deste mundo, porque uma vez que eu me torno amigo deste mundo, eu já estou me constituindo inimigo de Deus. O fato é que no coração do homem não há espaço para o mundo e para Deus. É necessário fazer uma escolha. O estudioso Matthew Henry, ele fez a seguinte afirmação: o coração do homem é estreito e não pode conter ambos os corações. O amor do mundo sufoca o amor do Pai. Portanto, quanto mais ele prevalece, mais amor de Deus vai definhar no nosso coração. Quanto mais nós olhamos para as coisas deste mundo, mais o amor de Deus vai sendo enfraquecido em nosso coração, porque nós não damos a ele prioridade. Não é possível nós dizermos que amamos a Deus. Não é possível nós declararmos que somos filhos de Deus, que somos discípulos de Jesus e compactuamos com as coisas deste mundo e experimentamos as paixões deste mundo. Não é possível. Não é possível eu ser santo e ser mundano. Eu devo escolher. Ou eu vivo uma vida de santidade na presença de Deus, ou eu vivo uma vida de acordo com o mundo, com o que o mundo me oferece. Na vida cristã, não há meio termo. Não existe mais ou menos. Não existe alguém que serve a Deus por um tempo e de repente ele vai servir ao diabo. Quando nós queremos dividir o nosso coração entre Deus e as coisas deste mundo, nós já estamos completamente fazendo a vontade do diabo. Nascemos de novo não para professarmos uma religião, mas para refletirmos a imagem de Deus, para refletirmos o caráter de Jesus. O cristão foi capacitado para amar a Deus acima de todas as coisas. Nós somos chamados para dar prioridade a Deus em nossa vida. Abandonarmos aquilo que prende as nossas vidas, aquilo que impede nós de santificarmos a nossa vida e dedicarmos ao Senhor completamente e não deixar que nada dessas coisas domine o nosso coração, mas que nós possamos rejeitar todos os valores do mundo e nos apegarmos às bênçãos celestiais, aos verdadeiros tesouros de Deus que está reservado para nós. Em segundo lugar, o cristão não pode amar o mundo, porque o mundo é mau. Veja só o que diz o verso 16. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo.
Nesse versículo, João mostra o motivo pelo qual o cristão não pode amar o mundo. O mundo é mau. E ele descreve essa maldade por meio de 3 aspectos. A cobiça da carne significa todos os desejos impuros, todos os pensamentos, palavras sem virtude, adultério, prostituição, a falta de moderação, a falta de paciência, a gula, a inveja, a discórdia. Eu quero ler o texto com você que está registrado em Gálatas, no capítulo 5, que eu acho interessante nós citarmos aqui e é importante para a nossa edificação e uma chamada de alerta para nós, quando nós lemos aqui em Gálatas, capítulo 5, o verso 19, que vai mostrar para nós as obras da carne. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Sim, o mundo é mau e o que há no mundo é a cobiça da carne. Sempre quando nós olhamos a internet, olhamos as imagens, tudo que o mundo nos mostra é sempre a cobiça da carne, é a pessoa se mostrar uma pessoa bonita, uma pessoa desejável, alguém que inspira o desejo de outras pessoas por ela, e isso chama-se cobiça da carne. Tudo que está envolvido, prostituição, adultério, em todas as redes sociais, nas plataformas, estão disponíveis para todos aqueles que querem ver. Também a cobiça dos olhos. Trata-se da vontade de contemplar aquilo que agrada aos olhos, ainda que seja proibido. Um exemplo disso é Eva, quando percebeu que o fruto era agradável aos teus olhos. Precisamos guardar os nossos olhos para não pecar contra o Senhor. Porque quando nós olhamos e desejamos, aquilo alimenta o nosso coração e aquilo vai fazer com que nós venhamos cair em pecado. Ostentação da vida. Aqui significa confiança nas riquezas materiais. Quantas pessoas estão envolvidas na cobiça da carne, na cobiça dos olhos, na ostentação da vida, deixando-se levar por estas coisas efêmeras, passageiras, diabólicas, quando são colocadas no caminho errado, e aí acabam se envolvendo com isso. E o que o texto e o que João está dizendo para nós é que uma vez que nós fomos libertos do nosso pecado, nós não podemos voltar a flertar com esse tipo de situação. É exatamente isso que ele está fazendo. Eu lembro de uma ilustração que uma vez contaram. Imagine você, um cão que come uma carniça e aquela carniça faz mal para ele e de repente ele vai para o canto e vomita aquela carniça porque fez mal para ele. Ele sai de lá, anda alguns 10, 15 passos, ele vai voltando, começa a sentir o cheiro. Sabe o que ele faz? Ele volta lá e come o seu próprio vômito. A palavra de Deus diz isso. O homem que tem a probabilidade de abandonar o seu pecado, muitas vezes quer voltar para o seu pecado. É que nós não podemos amar o mundo porque o mundo é mau. Mas, pastor, Paulo diz que o nosso coração é mau. É verdade. Mas agora estamos numa nova vida em Jesus. E Deus, através do seu Espírito Santo, produz em nós todo tipo de bondade que existe para edificar as nossas vidas. Por isso que nós precisamos aprender a abandonar, pedir Deus forças para não mais fazer a vontade
do diabo, mas a estar diante de Deus, cumprindo a sua vontade. Nós precisamos aprender, meus irmãos, que se nós amamos a Jesus, nós não podemos mais estar de acordo com este mundo. Você ama Jesus? Você está disposto a se fascinar pelo Evangelho e aquilo que Deus tem oferecido? Ou você prefere estar atraído para as coisas deste mundo? Seja honesto no exame que você faz com o seu coração. O mundo é agradável e prazeroso e saboroso ao primeiro momento, mas no fim ele vai nos ferir como uma serpente, como uma víbora, e vai fazer com que os nossos olhos possam ver coisas que não são reais. Seremos então envolvidos, seremos então enganados com as coisas deste mundo, e não só isso, vamos estar entorpecidos com as coisas deste mundo e vamos querer cada vez mais. Sim, um abismo chama outro abismo, um pecado chama outro pecado, até a pessoa ficar completamente envolvida, até a pessoa ficar cego para as coisas de Deus, até a pessoa ficar surda para as coisas de Deus, até o seu coração perder a sensibilidade da palavra de Deus. Por isso é que nós não podemos amar este mundo, porque tudo isso é passageiro. Tudo isso é passageiro e Deus julgará todas as pessoas e todas as coisas. Meus queridos irmãos, somente Cristo pode satisfazer os nossos corações. Somente Cristo pode dar sentido à nossa existência. Somente Cristo pode nos dar esperança de um futuro. Somente Cristo pode nos livrar do julgamento e da condenação do inferno. Somente Jesus pode nos libertar daquilo que o mundo oferece e entender que a vida que Ele propõe para nós é uma vida em que nós vamos ter realmente abundância plena na presença dEle. Por isso, diante daquilo que nós expomos aqui, João deixa um conselho para nós. Ame a Deus acima de tudo. Ame a Deus acima de tudo. Coloque Deus como prioridade em sua vida. Não permita que este mundo entre na sua casa. Não permita que este mundo, os conceitos deste mundo, os valores deste mundo, entrem no seu casamento. Não permita que aquilo que o mundo oferece para destruir a sua vida, talvez dar um prazer momentâneo, não permita que essas coisas tire de você a sua comunhão com Deus. O Senhor quer falar ao seu coração, o Senhor quer dar a você forças para você resistir a este mundo perverso. O Senhor quer dar a você o verdadeiro prazer desta vida, quer estar no centro da vontade dEle. O Senhor quer dar para você uma alegria perene, verdadeira, pura, permanente. O Senhor quer dar a você a alegria da sua salvação. Mas para que isso possa ser realidade na sua vida, você não pode amar o mundo. Você deve dar todo o seu amor, toda a sua vida, todo o seu coração, toda a sua saúde, toda a sua mente, todo o seu sentimento, todo o seu pensamento, toda a sua família, o seu casamento, os seus filhos. Dedique ao Senhor e Deus vai abençoar a sua vida e colocará um propósito real e uma vida abençoada. E que quando você terminar a sua caminhada aqui e estiver indo para o céu, você poderá dizer: combati um bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Que o Senhor abençoe a sua vida. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer por este momento de culto, pela Tua palavra viva e eficaz. Nos abençoa, Senhor. Tira de nós tudo aquilo que
nos faz atrair por este mundo. Ó Deus, limpa a nossa mente, limpa o nosso coração, que nós possamos, ó Deus, odiar os prazeres deste mundo como o Senhor odiou. Que nós possamos nos afastar das coisas deste mundo como o Senhor nos ensinou. Que nós possamos resistir às tentações como o seu Filho Jesus resistiu. Ó Deus, que nós possamos vencer este mundo como o seu Filho venceu. Em nome de Jesus, nos abençoa a cada dia. Nós te pedimos no precioso nome de seu Filho Jesus. Amém.